Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Vamos com mais um vídeo no canal Tempozio e desta feita, Revestidos do Poder, o 8º Conex do Amazonas, e teremos a presença do nosso irmão palestrante Pedro Jorge, trazendo o ensinamento para toda a juventude de Manaus e todo o Amazonas, aonde foi realizado este 8º Conex, expansão da Igreja Pentecostal Deus e Amor, Estado do Amazonas, no dia 27 de maio de 2023. Vamos agora com a palavra do nosso irmão Pedro Jorge. Vamos ao vídeo, mas antes, se inscreva no canal Tempozio, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Vamos ao vídeo. Aleluia, graças a Deus. Eu desejo saudar a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Igreja do Senhor, Mocidade de Jesus, pegue a sua Bíblia nesta tarde. Nesse momento vamos falar do nosso tema, que é um legado de poder para esta geração. Vamos ler a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 11, e o versículo de número 32. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade de estarmos todos juntos, reunidos para louvarmos o nome do Senhor. Aqui você tem liberdade para glorificar a Deus. Você pode exaltar o nome do Senhor nesta tarde. Eu creio que Deus está conosco. Hebreus capítulo 11, versículo 32, assim diz a palavra de Deus. E que mais direi? Porque não haveria tempo para falar de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalha, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam seus mortos trazidos novamente à vida, e outros foram torturados, não aceitando o seu livramento, para que pudessem alcançar uma melhor ressurreição. E outros foram testados com escárnios e açoites cruéis, e de fato, e além de cadeias e prisões, eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, vaguearam sem destino, vestidos em peles de ovelhas e de cabras, sendo destituídos e afligidos e atormentados, dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Quantos podem dizer amém? Amém. Feche os seus olhos, diga comigo: Senhor Jesus, ensina-me. Amém. Tome o seu assento, exalte o Senhor com a minha salva de palmas que você puder bater. Aleluia. Oh glória. Querido, peço a gentileza de você permanecer com a sua Bíblia aberta. Uma igreja que não permanece com a Bíblia aberta não ama a palavra de Deus. Queridos,
um legado de poder para essa geração. O capítulo de número 11 vai nos falar da história daqueles que não recuaram na sua caminhada. Porque o autor, no capítulo de número 10, no final do capítulo 10, ele vai dizer a respeito dos que não recuam na sua caminhada. E aqui no capítulo 11, no maior capítulo desta carta, o autor vai nos falar da história dos que não param na caminhada, dos que continuam. E o texto que lemos, os versículos que lemos, é o ponto maior desse sermão. É o ponto mais elevado desse capítulo, onde o autor vai encher a sua alma de emoção e de alegria. Acompanhe comigo a parte A do versículo 32, quando ele diz: "E que mais direi, porque não haveria tempo para falar." Quando ele ressalta acerca do tempo que ele não tem para falar das histórias, ele está nos ensinando algo valioso. O autor está nos ensinando que sempre haverá uma história de poder a ser contada. Sempre haverá uma história, um legado de poder a ser testemunhada. Apesar de muitos terem parado no caminho, apesar de muitos terem fraquejado na caminhada, mas ainda há uma história de poder a ser contada. E alguém poderia questionar o porquê desta tamanha reunião, o porquê deste tamanho evento onde a Manaus está neste lugar. E eu lhes digo a resposta: essa mocidade está aqui em peso porque ainda há história de poder a ser contada. Essa mocidade está aqui exaltando a Deus porque ainda há um legado de poder a ser testemunhado. Esse texto que lemos fala das histórias com poder. E nós necessitamos de um legado embasado no poder de Deus. E esse texto é a nossa referência de como deve ser um legado de poder para essa geração. Em primeiro lugar, o legado de poder para essa geração deve ser um legado cheio de fé. Acompanhe comigo o versículo de número 33, parte A. A Bíblia diz: os quais pela fé. Todo o capítulo 11 está submetido à fé. Eu não posso ter história com Deus se eu não tiver fé. E como eu testemunho a fé? Eu testemunho a fé quando eu entendo que todas as coisas convergem para Deus. Eu tenho fé quando eu entendo que todas as coisas apontam para Deus. Se eu não tenho fé, eu não posso estar aqui. Se eu não tenho fé, eu não posso crer que o principal está neste lugar. Quem não tem fé vem buscar o homem. Quem não tem fé veio olhar a festa. Quem não tem fé veio apreciar as homenagens e apresentações. Mas aquele que é cheio de fé, ele veio sabendo que existe alguém aqui que é maior e poderoso e já está nesse lugar. Aleluia! Mas se eu devo ter um legado cheio de fé, como eu vou exercer essa fé? Como eu vou viver essa fé? Em primeiro lugar, eu vivo a fé dando o meu melhor a Deus. Olha comigo
comigo o versículo de número 4. A Bíblia diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício excelente. Se eu quero ter um legado de poder cheio de fé, eu ofereço o meu melhor. Porque Deus não veio buscar aquilo que sobra. Deus ele veio receber aquilo que é mais excelente. Se eu tenho um legado cheio de fé, eu ofereço o meu melhor louvor, o meu melhor aplauso, a minha melhor adoração, a minha melhor admiração, a minha melhor prostração é para aquele que vive e reina e está neste lugar. Um legado cheio de fé, um legado que oferece o melhor. Eu tenho que oferecer o meu melhor. Em segundo lugar, como eu exerço essa fé? Obedecendo o chamado de Deus. Acompanhe comigo o versículo 8, que diz: pela fé Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber. Quando eu tenho fé, eu obedeço a chamada de Deus. Obedecer não é questionar. Obedecer é seguir ordens, ainda que eu não entenda. Sabe por que nós estamos aqui? Porque um dia Deus nos chamou do lugar onde nós estávamos. Sabe por que essa mocidade louva ao Senhor? Porque um dia Deus encontrou cada um de nós na situação em que estávamos, e Ele não olhou para a nossa aparência, Ele não olhou para a nossa condição, Ele nos chamou pelo nosso nome e nos colocou em pé em uma rocha firme perante Ele. Legado de fé. E em terceiro lugar, como eu exerço essa fé? Eu exerço essa fé abençoando os meus irmãos. Versículo de número 20, a Bíblia diz: pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú. Se eu tenho um legado cheio de fé, eu tenho bênção para compartilhar. Um legado de poder para essa geração é um legado que me ensina a abençoar os meus irmãos. É um legado que me ensina a compartilhar aquilo que eu tenho. Existem pessoas que não querem compartilhar aquilo que Deus lhe deu, mas a igreja do Senhor que transporta em poder, ela espalha da presença que lhe foi dada pelo Senhor. Ela espalha daquilo que lhe foi conferido. Um legado cheio de fé é um legado que abençoa. Que nós tenhamos um legado cheio de fé. Em segundo lugar, o legado de poder para essa geração deve ser um legado extraordinário. E o que é extraordinário? Extraordinário é aquilo que foge do comum, é aquilo que rompe o normal. Veja comigo o versículo de número 35, parte A. Versículo 33, aliás, parte B. Pela fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalha, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam seus mortos trazidos novamente à vida. Coisas extraordinárias. É aquilo que não é normal de acontecer. O legado de poder que Deus quer nos conferir para essa geração é um legado que rompe aquilo que é comum. É um legado que está acima da média. Deus não nos chamou para sermos iguais.
Deus nos chamou para fazermos a diferença no meio dos iguais. O nosso legado deve ser extraordinário. E como eu vivo esse extraordinário? O que eu devo fazer para viver uma vida extraordinária? Em primeiro lugar, para se ter uma vida extraordinária, eu tenho que ser o primeiro. Como assim o primeiro, irmão? Gênesis capítulo 4, versículo 26, a Bíblia vai dizer que Sete gerou ao seu filho chamado Enos, e Enos foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. Naquele contexto, os homens não adoravam a Deus, mas Enos foi o primeiro que teve coragem de romper com esse paradigma. Se aqui ninguém adora a Deus, eu vou ser o primeiro a adorar. Eu tenho uma vida de coisas extraordinárias quando eu rompo com o sistema. Seja o primeiro. Se na tua casa ninguém serve a Deus, seja o primeiro a servi-lo. Se na tua escola ninguém cultua a Deus, seja o primeiro a cultuá-lo. Se na tua rua ninguém evangeliza, seja o primeiro evangelista da sua rua. Viva algo extraordinário, porque esse é o tempo de romper. Em segundo lugar, para eu viver uma vida extraordinária, eu tenho que ser intenso naquilo que eu faço. Aleluia, Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 24, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. É interessante dizer que a Bíblia em hebraico, ela não fala dos tempos verbais. Eu ando, tu andas, ele anda. Não. A língua hebraica demonstra a intensidade do verbo, a força do verbo. E quando a Bíblia diz Enoque andava com Deus, a Bíblia está dizendo e Enoque andava intensamente com Deus. Porque Deus nos ensina que mais importante do que fazer é como nós estamos fazendo. Mais importante do que cantar é como nós estamos cantando. Mais importante do que orar é como nós estamos orando. Porque Deus não vê apenas o que fazemos, mas Ele vê como nós estamos fazendo. Tenha meia dúzia de pessoas aqui que apenas estão louvando de lábios, mas eu creio que a mocidade está em peso aqui, louvando de todo o coração, em espírito e em verdade, com a intensidade da sua alma. Intensidade. Tenho que ter uma vida de intensidade. E em terceiro lugar, para eu ter uma vida extraordinária, eu tenho que sair do Egito. Aleluia! Veja comigo o versículo de número 27. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou como que vendo aquele que está invisível. Sair do Egito significa abandonar o sistema do mundo. E esse texto está falando de Moisés, que cresceu no Egito, e durante 40 anos Moisés foi ensinado a adorar um Deus chamado Tote. E o nome de Moisés na língua egípcia era Totmoses,
filho do Deus Tote. E os sacerdotes ensinaram a Moisés: Moisés, chegará um dia em que o Deus Tote falará contigo. E na cultura egípcia eles ensinavam: quando o Deus Tote falar com alguém, ele vai mandar essa pessoa tirar as sandálias dos pés. 40 anos se passaram. Todos os dias Moisés esperava esse Deus falar com ele. E ninguém falou com ele. Mas quando ele saiu do Egito, eu estou sentindo a presença de Deus. Quando Moisés sai do Egito e vai para o deserto, a Bíblia diz que em um certo dia em que ele está apacentando as ovelhas de Reuel, ele vê algo extraordinário, uma sarça que ardia em fogo, e ele dizia: eu vou me aproximar para ver, porque a sarça arde e não se consome. E quando ele se aproxima, ele ouve uma voz retumbando no ambiente: Moisés, tira a sandália dos pés. Aleluia! Aleluia! Todo ministério é marcado pela voz de Deus. Quer ter uma vida extraordinária, saia do Egito. Em terceiro lugar, o legado de poder para essa geração deve ser um legado de testemunho. Veja comigo o versículo de número 35, parte B. E outros foram torturados, não aceitando o seu livramento, para que pudessem alcançar uma melhor ressurreição. E outros foram testados com escárnios e açoites cruéis de fato, e além de cadeias e prisões, eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Se eu quero ter um legado de poder, eu vou viver uma vida de testemunho. E testemunho é até as últimas consequências. Porque esses homens foram até a morte por causa do testemunho que eles carregavam. E como é que eu vivo uma vida de testemunho? Em primeiro lugar, temendo a Deus quando eu estiver só. Gênesis número 39, a Bíblia vai falar que José está sozinho na casa do seu senhor Potifar, e a mulher de Potifar quer seduzi-lo. E José vai dizer: nunca pecarei contra o Senhor meu Deus. Quem tem um legado de poder tem uma vida de testemunho, ainda que as pessoas não estejam vendo onde ele está. Porque testemunho não é aparente, testemunho é essência. Testemunho não é para as multidões, testemunho é para momentos de solidão. Talvez muitos venham dizer: ninguém está me vendo, logo vou pecar, como Davi que pecou porque ninguém lhe viu. Mas se alguém pecar como Davi, Deus vai levantar um Natan para repreender. Se alguém não testemunhar, Deus sempre tem um profeta para repreender. Em segundo lugar, um legado de testemunho, ele é feito
contaminar. Daniel, capítulo de número 1. Daniel está na corte da Babilônia e lhes é oferecido do manjar do rei. E a Bíblia diz que Daniel colocou no seu coração não se contaminar com o banquete do rei. Na cultura judaica, o maior tesouro de um homem era a lei de Deus escondida no seu coração. Os mitzvaot escondidos no Halev, no coração do homem. Daniel perdeu seus pais em Jerusalém. Daniel perdeu amigos em Jerusalém. Daniel perdeu sua família, mas ele não perdeu a lei, os mandamentos do Senhor em seu coração. O legado de poder é feito quando eu escolho não me contaminar com as coisas desse mundo, porque eu escolhi guardar a lei de Deus em meu coração. E Daniel, por guardar a lei de Deus em seu coração, ele vai testemunhar o Deus que ele serve. Porque a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor vai ter um sonho e ninguém soube dizer o que ele havia sonhado. E um dos eunucos vai falar: ó rei, tem um jovem que é um dos cativos da Babilônia que disse que sabe o que tu sonhaste. Chama ele. Qual é o nome dele? Daniel. E o rei vai perguntar: tu sabes o que eu sonhei? Daniel vai dizer: eu não sei, mas eu sirvo um Deus que conhece o profundo, o escondido, e com ele mora a luz. Eu não sei do que é oculto, mas ele revela todas as coisas. Testemunho. Em terceiro lugar, como é que eu vivo um legado de testemunho? Por meio de uma pregação de autoridade. A pregação de autoridade resvala o testemunho de Deus em minha vida. E o maior testemunhador de Deus na terra é Jesus. E a Bíblia fala em Mateus capítulo 9 que as pessoas se admiravam da sua pregação porque ele pregava como tendo autoridade. Quando a pregação é carregada de autoridade, nossa alma se comove perante o Senhor. O nosso coração queima diante de Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 29, capítulo 24, que quando dois discípulos estavam a caminho de Emaús, eles se encontram com Jesus no meio do caminho. E eles não reconhecem o mestre. E Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? Eles começam a falar: porque o nosso Senhor morreu. Estamos dispersos. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele começa a pregar. Ah, como eu queria estar naquele dia. Ah, como eu queria estar no lugar daqueles discípulos para ouvir a pregação do nosso mestre. A Bíblia diz que ele pregou e quando eles chegaram na frente de Emaús, eles disseram: fica conosco, já está tarde. E Jesus, entrando com eles na casa, repartiu o pão, e quando ele reparte o pão, ele desaparece. E a Bíblia diz que os seus olhos se abriram, e eles disseram: porventura não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Uma pregação de autoridade, ela não me faz ter sono, ela não me faz abrir a boca para bocejar, ela não me faz reclamar do horário. Uma pregação de autoridade
O jovem Estevão, o primeiro mártir da igreja, que pregou a palavra de Deus em Atos capítulo 7, mais de 50 versículos de pregação, e ele pregava e os fariseus rangiam os dentes, mas a Bíblia diz que o seu rosto brilhava. Imagina o rosto de um pregador brilhando, queridos. Imagina o rosto de um pregador cheio de Deus. Os nossos altares precisam, nesse ano de 2023, serem incendiados pela palavra de autoridade. No século XIX, um homem chamado David Hume, britânico filósofo ateu, ele corria nas ruas de Londres e alguém perguntava: por que tu estás correndo? E ele dizia: porque eu vou ouvir o pregador Whitefield. E alguém dizia: mas tu és ateu, tu não acreditas naquilo que ele prega. E ele respondia: eu não acredito, mas ele acredita naquilo que está pregando. Falando à igreja do Senhor, para que nossos corações sejam cheios da presença de Deus. Legado de poder é um legado de testemunho. Em quarto lugar, o legado de poder para essa geração deve ser um legado de peregrinação. Veja comigo a parte B do versículo 37. Vaguearam sem destino, vestidos em peles de ovelhas e de cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados. Eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Legado de peregrinação. E o que é uma vida de peregrinação diante de Deus? Em primeiro lugar, uma vida de peregrinação é uma vida guiada por Deus. Olha a parte B do versículo 37. Vaguearam sem destino. Quando a Bíblia diz que eles vaguearam sem destino, ela está dizendo qual é o suprassumo de uma vida guiada por Deus. É quando nós imaginamos que nós estamos sem destino e sem rumo, mas é Deus quem está nos levando, é Deus quem está nos guiando. Uma vida de peregrinação é uma vida guiada por Deus. Em segundo lugar, uma vida de peregrinação é uma vida sem apegos. Olha a parte C do versículo 37. Vestidos em peles de ovelhas e de cabras. Se eu tenho uma vida passageira nessa terra, eu não me apego às coisas desta terra. O legado de poder para essa geração deve ser um legado onde eu não me apaixono pelas coisas da terra, mas sim pelas coisas celestiais. Em terceiro lugar, uma vida de peregrinação é uma vida que não se encaixa nesse mundo. Olha a continuação do versículo 37. Sendo destituídos, afligidos e atormentados. Quem não é dessa terra, não se encaixa nessa terra. Quem não é dessa terra, não é bem-vindo nessa terra. É por isso que muitas das vezes nós não nos encaixamos em determinados grupos sociais. É por isso que não te convidam para a festa depois da faculdade. É por isso que não te convidam para o baile depois do trabalho. É porque quem é do céu não se encaixa nos círculos da terra. Quem é do céu tem a sua identidade.
céu. E em quarto lugar, uma vida de peregrinação é uma vida onde não há onde repousar a nossa cabeça. Olhe comigo o versículo 38. Dos quais o mundo não era digno, eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas. Por que uma vida de peregrinação é uma vida onde eu não tenho onde pousar minha cabeça? Porque enquanto houver ministério, haverá serviço para Deus. O verdadeiro chamado, ele não para na caminhada, porque ele sempre terá que exercer a sua função. Deus não nos chamou para estarmos parados. Deus, ele vai te tirar do lugar de onde tu estás, e por onde tu passares, tu deixarás um legado de poder para essa geração. Onde tu passares, tu deixarás uma marca do céu. Eu já quero encerrar dizendo uma última coisa. Em último lugar, o legado de poder para essa geração é um legado que crê que alcançará a promessa de Deus. Eu vou ler o versículo 40 que eu não li, versículo 39 e 40. E todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles sem nós não fossem ser aperfeiçoados. Que promessa é essa que nós estamos aguardando? A promessa que nós devemos crer é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa geração deve ter um legado que acredita que vai viver essa promessa. Muitos não creem mais na promessa da ressurreição, da vinda de Jesus, mas a igreja que está aqui nesta noite é cheia de fé e crê que a promessa vai acontecer. E eis que eu vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos ante o toque na última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados, porque é necessário que aquilo que é corruptível
Que a palavra do Senhor permaneça guardada e selada no coração da igreja, em nome de Jesus. Palmas que louvem e exaltam o nome do Senhor. Se inscreva no canal Tempos e deixe o seu like e ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.